Os bolsonaristas deram com as porcadas na água, como se diz lá em Poços de Caldas. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque eles estabelecem uma estratégia, tem uma estratégia. Na hora de cumprir, o Bolsonaro faz tudo o contrário. Tudo aquilo que foi combinado, ele faz o inverso. E aí dá tudo errado. Tomaram na orelha. Foi dito para o Bolsonaro uma questão que é óbvia, né? Olha, Bolsonaro, tá claro aí que você vai ser réu, né? Vai ser anunciado isso. Aliás, eles esperavam que seria 4-1, nem esperavam que seria 5-1, eles achavam que o Fux iria votar contra. O Fux votou a favor, 5-0. E ele falou, olha, depois do anúncio, fique quietinho, sabe? Porque não vai adiantar você falar. Quem é bolsonarista vai continuar sendo bolsonarista, vai defender. O Bolsonaro vai fazer o que quiser, que o bolsominion vai ser bolsominion para sempre. Ele vai defender qualquer coisa que o Bolsonaro fizer. Então, agora, o embate se dá no processo. Nós temos um processo, então é ali que você vai fazer a sua defesa. Não adianta sair falando. Ele fez exatamente o contrário. Ele deu 2 entrevistas. Ele deu 2. Não foi uma, não foram 2. Falou na primeira 50 minutos. Depois começou a responder coisas na segunda, mais tarde. E acabou assumindo crimes, que é uma coisa assim. Na primeira ele já repetiu tudo aquilo que foi motivo, inclusive, dele ter sido caçado. Ele continuou repisando aquelas coisas de teoria de conspiração, com urna e tudo mais. E você vai ver esse trecho aqui do momento em que ele assume crimes. E pior, né? Agora no meio dessas entrevistas aí, teve o pessoal se manifestando, ficou uma coisa até engraçada, né? Bolsonaro lá falando com a imprensa, e aí um sujeito pegou um trompete e começou a tocar esse trompete lá, com marcha fúnebre, com tá na hora de já ir embora. Se você não viu esse trecho, achei muito engraçado. Vou trazer para você o trecho aqui do trompetista tocando enquanto o Bolsonaro dá a sua entrevista. Olha lá. Gente, é o preço do café. É o café, é o café. Fiquei um ano afastado do rolê lá. Doeu meu coração. Vamos deixar o papel no guarda das eleições do ano que vem. Presidente, foi o deputado mais votado aqui em 18. Mais votado aqui. É triste, né? E não tem nem como, né? Não tem como não ouvir, porque na hora que o Bolsonaro estava dando entrevista, o barulho até assustou, ele até teve uma reação, olha aí. Ele já estava fora, mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presidente, qual de... Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone do lado do outro, está do outro lado. Esperar um pouquinho. Não, calma, esperar um pouquinho. Da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta. Boa liderança em São Paulo. Qualquer pesquisa lá está disparado indo pro Senado. É triste, né? Sonhar com a possibilidade de não estar aqui na Câmara e não estar no Senado a partir de 27. Presidente. É um parlamentar que fala inglês fluentemente, diferentemente do que a imprensa batia no ano passado. Quando eu cogitei para ser embaixador, fala espanhol e está falando bem. Tu tá tocando a música fúnebre de Lula, Tá falando bem, escrevendo. Tá varando o homem? Árabe. Tem bom relacionamento com vários chefes do mundo. Tem com o filho do Trump. Presidente, receber a cidadania é uma cidadania americana. Achei muito bom, né? Aliás, esse trompetista, ele é conhecido. Salvo engano, ele foi até candidato agora nas últimas eleições. Ele é o trompetista, né? Ele é petista. Trompetista. E parabéns, toca muito bem, inclusive, né? Eu tocava esse instrumento aí, não é tão simples tocar esse instrumento, não, né? E se deu muito bem ali. E no meio das falas do Bolsonaro, a gente teve outras pessoas também se manifestando. Teve um que começou a gravar lá também, xingar o Bolsonaro, né? Colocar suas palavras de ordem contra o Bolsonaro.
E chamou a atenção das pessoas. Eu vou trazer para você esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like aqui. Não se esqueça do like e da sua inscrição aqui, hein? Se inscreva aqui no canal, dá essa força pra gente. Todos os dias trabalhando para você. Presidente canalha, assassino, ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu os generais. Bando de canalha. Vocês são bandidos. São bandidos, é bandido. Não colocou generais atrás das grades. Colocou generais atrás das grades. Parabéns, né? Mas você percebe também que a polícia agiu ali para tentar, de todas as formas, impedir esse manifestante e o trompetista também, né? O sujeito do trompete lá também foi meio que, digamos assim, meio abafado ali. Parece que a polícia ainda continua trabalhando para o Bolsonaro, né? Porque foi lá tentar reprimir o sujeito e tudo mais, como você viu aí, esse outro manifestante também tentando reprimir o manifestante e tudo mais. Estava num local público, o trompetista, por exemplo, estava no meio da rua. Como é que você vai impedir alguém de fazer uma manifestação ali, no meio da rua, né? Então, também aconteceu isso. Mas, a despeito de todas essas questões, os jornais do mundo inteiro, todos os jornais do planeta inteiro mostraram esse momento em que Bolsonaro vira réu, e inclusive deixando bem claro que ele se torna réu por golpe de Estado. Aqui nós temos um momento em que todos esses jornais são colocados ali em suas manchetes, olha só. O jornal americano The New York Times disse que Jair Bolsonaro será julgado pelo papel que teria em vasta conspiração para se agarrar ao poder após a derrota eleitoral em 2022. O britânico The Guardian escreveu que Bolsonaro deve ser julgado por suposta tentativa de golpe após decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E destaca também que o ex-presidente e mais 7 aliados devem enfrentar o processo criminal. Um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o The Washington Post, também dedica uma página à decisão e escreve: juízes do Supremo Tribunal do Brasil aceitaram acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de permanecer no cargo após derrota eleitoral de 2022. Já o argentino La Nación destaca que Bolsonaro será julgado por tentativa de golpe de Estado e afirma que o ex-presidente denuncia uma perseguição. E, por último, o espanhol El País escreve que o ex-presidente vai ser julgado por tentativa de golpe contra Lula e afirma ainda que o Supremo aceitou por unanimidade a denúncia contra o ultradireitista por conspirar para se manter no poder e não dar espaço ao dirigente da esquerda brasileira. O tempo todo, os jornais do mundo inteiro reconhecendo que o Bolsonaro é uma pessoa de extrema direita, é um extremista, né, um ultradireitista, que acaba, de fato, tentando dar um golpe de Estado, porque não aceita os resultados das eleições, não aceita que foi um derrotado, que foi um perdedor, um loser. Bolsonaro perdeu as eleições. Ele não conseguiu em nenhum momento colocar em prática as suas teorias de conspiração, mas o tempo todo ele utilizou essas teorias de conspiração para deixar uma quantidade enorme de aloprados, de imbecis, de gente estúpida, de gente reduzida intelectualmente falando, cognitivamente falando, e colocar esses pessoais, né, esse pessoal na porta dos quartéis, fazer com que eles fizessem essas manifestações ridículas que culminaram no 8 de janeiro. Então eu acho que a prisão para esse povo é pouco, porque se deixaram levar para uma insanidade coletiva sem tamanho e começaram a pedir loucamente um golpe de Estado, um golpe militar contra o país. A gente acabou vendo isso por meses, em estado de choque, e não tinha como sair para um outro caminho. E agora a gente vê que eles estavam tramando isso, havia militares, nós tínhamos pessoas junto com o Bolsonaro, uma quadrilha armada, uma organização criminosa armada, tramando um golpe de Estado. E agora o mundo inteiro está vendo isso. Quem não quer ver isso são os aloprados brasileiros da extrema-direita completamente hipnotizados por esse extremismo.
Eu vou trazer aqui para você um momento da fala que o Bolsonaro defende mais, né? Que é o que ele mais defende, que é essa coisa dele estar nos Estados Unidos. Ele parece que somente ele e os aloprados que acreditam nisso, né? Que ele foi para os Estados Unidos, por isso ele não teria como dar um golpe de Estado nos Estados Unidos. O Dino, ele arrebentou com essa teoria, porque os Estados Unidos está a algumas horas daqui de avião. Então, quer dizer, ele poderia estar nos Estados Unidos, no Nordeste, em qualquer outro lugar. E aqui eu tenho um comentário do Dapiev que explica essa fala do Dino com muita propriedade e mostra que todas as formas de argumentação do Bolsonaro para tentar fugir da cadeia, elas são praticamente nada, né? Um castelo de areia. Olha só. E é curioso, depois de votos elaborados, votos interessantes, inclusive do ponto de vista literário, digamos assim, o Flávio Dino faz uma parte no voto do Zanin. O Zanin está falando em pessoas, a expressão está me escapando, mas é você ter concurso de pessoas, essa é a expressão. Concurso de pessoas que não estão presentes, mas participam de um ato. E aí o Dino, com aquela navalha afiada que ele tem, ele diz: se não fosse assim, não haveria mandante de assassinato, só o executante de assassinato. Perfeito. Uma frase curta, mas que vai direto na raiz disso. Não é necessário que ele estivesse lá em cima de um trio elétrico dando ordens. Ele podia estar nos Estados Unidos, podia estar na Hungria, podia estar onde fosse, mas evidentemente ele era o insuflador e o principal beneficiário das ações tomadas ali em Brasília, sem contar o ano e meio que veio antes. Perfeito. A referência que ele faz aos Estados Unidos, que se ele estivesse no Brasil estaria preso ou morto, me parece que confirma isso, né? Foi uma estratégia deliberada de estar fora do país naquele momento. Foi uma estratégia. Ele falou, olha, já que está tudo esquematizado, está todo mundo aí na porta dos quartéis e tudo mais, eu vou deixar o país. Eles tentam colocar aquela bagunça para provocar uma GLO, e depois da GLO, o exército toma o poder, eu venho para cá, eu volto por cima da carne seca, como se diz. Deu tudo errado. Tudo errado. E mais uma vez, ontem, dá tudo errado. É dito para ele, cara, fica quieto. Para de ficar falando besteira, porque você já está sendo preso, inclusive por você falar demais. E ele tem esse espírito. Ele é falastrão. Ele quer o tempo todo se impor. Ele quer o tempo todo se colocar como alguém que está acima do bem e do mal. Ele se coloca acima de todos e de tudo, né? Esse Deus acima de tudo é ele próprio. Ele se julga um Deus. Ele se julga acima de tudo. E aqui nessa fala, ele mais uma vez ele se entrega. Ele está assumindo um crime. Ele está dizendo de forma... Porque até então eles diziam, essa minuta aí não existe. Não existe isso daí. Não tem isso daí. Agora ele já fala que teve acesso, que ele imprimiu. Imagina, num dado momento, o próprio Alexandre de Moraes fala, mas espera aí, um sujeito que perdeu as eleições, um sujeito que deveria, de certa forma, fazer aí a transição política, né? Nem sequer passou a faixa, nem estava aqui no Brasil quando o outro presidente assumiu. Que história é essa desse cara ficar tendo acesso à minuta de golpe? Por que ele está tendo acesso a isso? Que sentido faz isso? Nada justifica. E agora ele assume que teve acesso, foi uma curiosidade. Olha o momento em que dele mesmo, palavras dele, ele mesmo assume crimes, olha só. Você pega a minuta do golpe encontrada na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo de meia dúzia linhas que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TSE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria Constituição. Não estavam ali os considerandos. Qualquer possibilidade de defesa, sítio, além de convocar, na mensagem ali, tem que ter os considerandos. O porquê se queria fazer aquilo. Pronto, teve. Não vi lá. Eu não vi lá. Chamar aquilo de minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe foi tratada ontem, pelo advogado antes, estava há quase um ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a terceira busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. Trouxe do processo do Anderson. É muita cara de pau. Você imprimiu? Sim, eu imprimi nisso daí. Agora, olha, gente, isso é insanidade total. Ele assume um crime.
Ele assume que ele teve acesso à minuta do golpe, que ele imprimiu. É claro que ele não tem como negar isso, porque existe uma prova concreta. A Polícia Federal ela fez uma investigação espetacular. Eles conseguiram provar que essa minuta do golpe ela foi impressa no gabinete dele lá no PL. Ele imprimiu. Então não tem como ele negar. Mas aí ele vai para a imprensa para assumir isso, para dar mais munição ainda para aqueles que, de certa forma, estão condenando. Ele vai ser condenado, ele já sabe disso. E agora ele tenta, de todas as formas, diminuir todas as evidências contra ele. Ele chegou a imprimir uma minuta de golpe e aí ele tenta, de todas as formas, diminuir essa situação. É muita cara de pau. E foi dito para ele, olha, Bolsonaro, fica quieto, não vai falar, deixa agora para a defesa defender você dentro do processo. Não vai para a imprensa. Então, essa fala, por exemplo, ele nunca tinha dito isso. Ele nunca tinha falado dessa forma. Ele nunca tinha assumido crimes até então. E ontem ele fez isso. A própria Daniela Lima, ela faz um comentário a respeito desse momento em que houve uma orientação e ele descumpre essa orientação. Olha só. Gente, os aliados me confirmam, o Bolsonaro foi orientado. Orientado assim, gente, houve apelos para que Bolsonaro falasse pouco. Qual deveria ser o cerne da fala do ex-presidente no entendimento dos aliados dele? Bolsonaro defender a sua inocência, defender a sua disposição de permanecer no Brasil, de permanecer na arena da política para comprovar que ele não teria absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Esse é o ponto principal da defesa dele. Onde é que está a conexão entre o que aconteceu antes, as discussões que ele mesmo admite que teve com os comandantes das Forças Armadas, do que ele chama de dispositivos constitucionais, onde é que está a conexão disso com o que aconteceu no 8 de janeiro, onde eu nem estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos. Ele foi aconselhado a dizer, eu não tenho apego ao poder, eu tenho apego ao país, eu não vou abandonar o país e eu vou comprovar minha inocência. Falar pouco, sem ataques. Mas o ex-presidente decidiu ignorar a orientação. E ele, gente, acabou renovando na avaliação agora de integrantes do Supremo Tribunal Federal as queixas Miriam, Leilane, Camila e Valdo, que o levaram até essa situação. Ele renova mentiras, desinformação, ataques infundados sobre as urnas, menciona um inquérito que foi deturpado na live que ele apresentou, que não trata de fraude, mas enfim, ele apresenta como. Gente, o ex-presidente chegou a mencionar o fatídico caso das rádios que ele e seus ministros, na ocasião, disseram ter ignorado chamadas da propaganda eleitoral dele, rádios que eram de igrejas bolsonaristas. Sabe por quê? Porque o levantamento feito pela equipe do Bolsonaro confundiu streaming, ou seja, rádio que você ouve no seu celular, com rádio que você ouve no seu carro e na sua casa. Existe uma diferença, Daniela? Existe. A lei obriga a veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral gratuita em transmissão aberta de rádio e TV, comum. Quem transmite no streaming não é obrigado. Eles erraram o básico no levantamento, a ponto de ter havido um recuo com pedido de desculpas a integrantes do TSE por parte do então ministro das Comunicações. Mas ele repisou isso. Então, os aliados estão preocupados, porque neste momento vem Bolsonaro, gente, emocional, claro, é normal, é o estilo dele, ele é colérico, foi o que o levou à presidência da República, mas atrapalhando um pouco a própria defesa técnica. Então, veja bem, é um sujeito burro. Bolsonaro é uma pessoa burra. Não é só isso, ele é limitado. E o principal, ele é um sujeito perverso, há uma perversidade. As pessoas que se identificam com o Bolsonaro, algumas delas, elas não prestam muita atenção nesses detalhes. Tem pessoas que estão desligadas da política, tá? E eu quero fazer justiça aqui exatamente a essas pessoas. Existe um grupo pequeno de pessoas que não entende muito bem, não sabe muito bem como é que funcionam as coisas e não se preocupam tanto com a política. Agora, a grande maioria, e aqui, quando eu falo grande maioria, eu vou colocar em uns 80%
dos mais aloprados, dos imbecis, que ficam todos os dias no celular, no WhatsApp, que ficam repetindo essas coisas, essas pessoas são tão perversas quanto. Essas pessoas são tão vagabundas e canalhas quanto o Bolsonaro. Eu estou dizendo que não são todas, eu não estou generalizando aqui, mas existe uma quantidade absurda de pessoas que se identificam com isso e que são tão canalhas quanto o Bolsonaro. E a gente tem que entender que isso faz parte, inclusive, da sociedade, da humanidade. Nós temos pessoas que têm prazer, né? Que se regozijam por matar um ser humano, por matar animais, por destruir a natureza, por ir contra pessoas da própria família, contra amigos, que matam seus pais, que matam seus filhos. A gente tem que levar em consideração que existe esse lado do ser humano. É importante também. Agora, o que assusta muitas pessoas, e que foi o meu caso, é ver uma quantidade tão grande de pessoas no nosso país dispostas a defender um sujeito tão perverso, tão baixo. Tem um vídeo, eu vou trazer um trecho agora para você de um vídeo que está rolando aí nas redes, que eu considero ele muito importante, porque ele traz uma visão muito direta sobre quem é essa figura. A vida vai cobrar as mentiras que você contou para evitar as consequências de suas traições. Vai cobrar suas humilhações, desrespeito e manipulações. A vida vai cobrar o fingimento que você usou para conseguir o que queria, mentindo e se fazendo de vítima. A vida vai cobrar o atraso que você impôs na vida de inocentes, praticando ações promíscuas, perversas e satânicas. A vida vai cobrar a falta de empatia e escrúpulos diante da dor e do sofrimento do outro. Vai cobrar todas as falas e promessas mentirosas que você fez e não cumpriu. A vida vai cobrar o compromisso que você fez e as vidas que você destruiu. Vai cobrar o tempo de sofrimento que você impôs ao próximo. Provocou sofrimento, tristeza e morte, destruição. É um perfil de anticristo. Bolsonaro é o próprio Satanás, ele é satânico, como foi dito nesse vídeo. E sinceramente, é assustador ver uma quantidade enorme de pessoas que defendem esse sujeito. Eu vou trazer no próximo vídeo aqui, inclusive, uma alusão de um vídeo que também está circulando a respeito dessa relação dele, como ele destruiu a igreja e muitas igrejas e as crenças das pessoas que se entregaram para esse fanatismo absurdo e simplesmente se afastaram do seu sentimento de fé para defender um ser humano como esse, um próprio Satanás. Mas é claro, você pode discordar de tudo que a gente fala aqui, tá? Porque isso aqui é um canal democrático. A gente não quer impor a nossa opinião para você, a gente não quer impor a nossa posição. Para isso, você tem o nosso comentário. Você pode concordar com o que a gente está falando, você pode discordar. Coloque aqui o seu comentário. O que você pensa a respeito do Bolsonaro? Você ainda acha que ele não deve ser preso? Que ele não deve pagar pelo que ele fez, que ele não deve pagar por ter tentado um golpe de Estado, que inclusive tinha tramado a morte do presidente da República, do vice-presidente da República e do presidente do STF? Coloca aqui nos comentários, gostaria muito de saber. Estou aguardando. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Acompanhe o nosso canal, ative o sininho para você ver os vídeos, que a gente está com uma produção muito grande de vídeos aqui e vídeos muito importantes. Eu já tenho um roteiro aqui para mais 2 vídeos. Então se inscreva no canal, ative o sininho para a gente trazer esse material para você. A gente tem uma dica especial aqui da Renda Extra, que é essa oportunidade, apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. É uma oportunidade de você ter um dinheirinho a mais todo final do mês. Todo mês você tem um dinheirinho a mais aí, R$300, R$500, R$1.000. Ninguém está falando que você vai ficar milionário, não. A gente está falando que você vai ficar rico, milionário. A gente está dizendo que você vai ter condições de ter uma renda extra. Então, dê essa força aqui pra gente. Clique aqui no primeiro comentário fixado, tem um comentário fixado aqui, você vai clicar aqui e eu mesmo vou explicar para você. Eu vou direto lá no teu WhatsApp, você entra direto no teu WhatsApp e eu explico todos os detalhes para você, vou falar tudo para você a respeito dessa renda extra, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, olha, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também, ó.